Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental nono ano. Aula 9, tópico 2, multiplicação e divisão de radicais. Ensino Fundamental nono ano. Aproveite e inscrevam-se aí no meu canal no YouTube, João Rodrigues Neto. Vamos à aula. Multiplicação e divisão de radicais. Com radicais de mesmo índice, conservamos o índice comum e multiplicamos ou dividimos os radicandos. Item A. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 3 multiplicando a raiz quadrada de 2. Se a gente notar aqui, o índice aqui, quando não aparece, é 2, aqui também. Então, nós temos os mesmos índices, índices comuns. E basta a gente multiplicar aqui, 3 vezes 2. É como se eu colocasse tudo dentro de uma única raiz. Fizesse uma única raiz e colocasse aqui, 3 vezes 2 e apenas um índice aqui, 2. E aí, isso vai ser 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar a raiz quadrada de 6. Item B. Olha aqui, raiz cúbica de 5 multiplicando a raiz cúbica de 2. Então, novamente aqui, como os índices são comuns nos dois radicais, então eu posso multiplicar aqui 5 vezes 2, mas é como se eu colocasse tudo dentro de uma raiz só, raiz cúbica de 5 vezes 2. Poderia fazer direto se eu entendesse esse processo aqui, tá? Então, 5 vezes 2, 10. Então, isso dá a raiz cúbica de 10. Item C, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Colocando tudo dentro de uma só, 2 vezes 3, 6 vezes 5, raiz quadrada de 30. Eu poderia pular essa etapa aqui só para resolver. Então, eu poderia já fazer 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Ok? Item D. 3 raiz quadrada de 2 multiplicando 5 raiz quadrada de 3. Notem que aqui eu tenho um 3 e um 5 fora dos radicais, que são os coeficientes desses radicais. Então, eu tenho que multiplicar eles. Eu não posso multiplicar dentro dos radicando, porque eles são coeficientes e não radicandos, tá ok? Então, primeiro eu faço os coeficientes, 3 vezes 5, e aí sim eu multiplico os radicandos, o 2 e o 3. Então, 3 vezes 5 e 2 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. Então, isso vai ficar 15 raiz quadrada de 6, onde o 15 é coeficiente e o 6 é radicando. Por isso que eles não se multiplicam, tá ok? Vamos ao item E. Item E, eu tenho uma divisão agora. Raiz quadrada de 30 dividido pela raiz quadrada de 6. Notem que os índices são comuns, 2 e 2. Então, eu vou dividir. Então, eu posso dividir 30 por 6, tá? Mas, a gente coloca ele assim, é como se tivesse dessa forma, 30 sobre 6, tá? Então, eu coloquei em forma de fração aqui, 30 sextos, mas eu poderia colocar dessa forma aqui também, raiz quadrada de 30 dividido por 6. Eu prefiro da outra forma, tá? 30 dividido por 6 dá 5. Então, aqui, raiz quadrada de 5. Por que que eu prefiro 30 sobre 6, 30 sextos? Porque aqui deu exato, gente, mas pode não dar exato. Então, às vezes eu tenho que simplificar e às vezes vai manter dessa forma aqui mesmo, tá? Ok? Então, vamos ao item F. O item F é uma multiplicação novamente, só que se vocês olharem, os radicandos não são números. Então, eu tenho aqui a raiz quinta de A ao quadrado vezes a raiz quinta de A, tá? Que aqui não tem nada, mas tem o 1, tá, gente? Tá certo? E aqui eu tenho a raiz quinta de A ao cubo. Então, como todos têm índices comuns, eu poderia estar multiplicando tudo. Mas como que eu multiplico isso? Colocando tudo aqui dentro, raiz quinta de A ao quadrado vezes A elevado à primeira vezes A elevado ao cubo. Aqui eu tenho a propriedade de potência de mesma base, onde a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, vai ficar dessa forma aqui, a raiz quinta de A e os expoentes eu somo, 2 mais 1 mais 3. Por isso da importância de lembrar que aqui é 1, tá?
Então, 2 mais 1 mais 3, 6. Então, eu vou ter a elevado à sexta. Ó. Então, eu tenho raiz quinta de a elevado à sexta potência. O G. G também é uma divisão. Ó. Então, eu tenho aqui ó, 6 raiz cúbica de 10 dividido por 3 raiz cúbica de 5. Índices comuns. Então, aqui novamente, ó, o 6 e o 3 são coeficientes. Eu divido eles, né, separadamente. Ó, 6 terços. Tá? E aqui eu coloco tudo dentro de uma raiz só. A raiz cúbica de 10 a quinta. Tá? E aí eu divido. Ó, 6 terços é 2, né? Deu exato, então não preciso simplificar. Tá? E 10 quinto também aqui também é exato, dá 2 também, tá? Então vai ficar ó, 2 raiz cúbica de 2. Então é isso, pessoal, né? Aproveite aí, aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam aí no meu canal, tá? Assistam a outros vídeos, outras videoaulas. Quem se inscreve aí já vai vendo aí os vídeos que eu estou lançando, tá? Dá um like lá, comentem. Tá certo? E até uma próxima aula aí.